Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 7 de dezembro de 2023, são de momento 21h58 e seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde a mais um episódio do Congresso Botânico. Começo já por avisar que vão ouvir pingas de chuva, porque como sempre eu estou dentro do carro. Cheguei agora da faculdade, tive a minha primeira apresentação oral dos trabalhos que ando a desenvolver. E apesar de, sob o ponto de vista das professoras, eu já estar com temas para teses e dissertações e doutoramentos, acabei também por receber uma orientação sobre o que é que posso fazer de modo a não dispersar demasiado, pelo menos para este trabalho. O que me deixa super contente. Foi um feedback super válido e super valioso, porque lá está, apesar de neste momento, devido às minhas pesquisas, eu estar com um conjunto de informações muito extensa, saber que do ponto de vista das professoras eu tenho até uma boa pergunta de partida na qual pegar para desenvolver o ensaio, é uma mais-valia. Imagina o que seria se elas se virassem e dissessem: não, vais ter que continuar a procurar perguntas de partida ou a pesquisar um pouco mais e ver ainda como é que podes consolidar o tema. Então, por isto, estou contente. Hoje também foi dia de passar pela residência artística. Esta semana ainda não tinha lá estado. Tem sido uma semana bem caótica em muitos sentidos. Não vou especificar porquê, mas sei que basicamente tive que escolher entre ficar em casa a resolver as questões que me estavam a importunar, a desenvolver um pouco desta apresentação, continuar a fazer pesquisa e descansar, isso, ou ir para a residência e pintar. Se bem que eu sinto que a minha criatividade está a pedir uma beca de pausa, tendo em conta que nas últimas semanas estive a pintar que nem uma louca. Fui para lá para continuar o que os meus colegas da residência começaram, que basicamente foi reunir e pendurar algumas das pinturas para o mercado de Natal que vai acontecer a partir de sábado. Embora desde segunda-feira nós tínhamos por lá um escultor que está a desenvolver um trabalho ao vivo e está bem bonito, está muito bonito e muito incrível. Eu acho que os escultores têm assim uma capacidade de ver além do que qualquer desenhista, qualquer pintor, que é um pouco difícil de explicar, porque apesar de cada artista ter a sua maneira de se expressar e ver o mundo, eu acho que os escultores são mágicos. Eles juntam o melhor de todos os mundos numa peça só. Seja de barro, seja de cerâmica, seja em pedra, e isso é incrível. Tive a minha aula, antes disso fui à residência e enquanto estava no autocarro, a caminho da residência, veio-me assim uma inquietação ao de cima que precisa de ficar registado, porque eu acredito que mais pessoas partilhem desta opinião comigo, que é: por que raio é que as pessoas dentro dos autocarros, comboios, mas principalmente autocarros, com tanta gente no interior, não importa se está a fazer frio, não importa se está a chover torrencialmente, não importa se está uma ventania que levanta tudo o que está no chão para dentro do autocarro, não importa nada disso, porque é que as pessoas escolhem estar dentro dos autocarros com as janelas fechadas, tudo abafado, um cheiro que às vezes não se pode, e vida que segue, ainda para mais depois desta conversa e acontecimento do Covid, em que é super aconselhável deixarmos as janelas abertas. Porquê é que as pessoas continuam a escolher entrar nos autocarros e não abrirem a porra das janelas? Eu tenho momentos em que abro, mas há outros em que me sinto um pouco reticente, porque é assim, uma coisa é se eu estiver atrás da janela e por abri-la sou eu que levo com o vento em cima. Eu não me importo nada, eu gosto deste ar fresquinho dentro dos autocarros, é sempre muito mais aliviante do que estar num ambiente super
desconfortável e abafado. Mas quando alguém fica por detrás da janela, eu sinto-me um pouco reticente porque, ok, por algum motivo aquela pessoa não abriu a janela, das duas uma. Ou está super ok com o facto do autocarro estar super abafado, ou não quer levar com a ventaninha em cima. Epá, mas desde quando? Desde quando é que nós normalizámos esta questão de, durante o inverno, só por estar frio, termos as janelas dos transportes fechados? Isto faz-me uma comichão que, enfim, não faz sentido nenhum. E depois é outra. As pessoas que conduzem a 200 a hora numa estrada cujo limite é 50 não têm cuidado nenhum e passam pelas poças que, por consequência, molham os peões. Epá, a sério, é uma... Traz-me ao de cima uma raiva que eu não sei explicar, que... Ok, é muito irritante, é um desrespeito para com as pessoas que estão a andar no passeio e que levam com a água, que não tem nada a ver com elas, que não é culpa delas, mas ainda assim há muitos condutores que acham que são donos do mundo. E além de acharem que são donos do mundo, acham também que têm mais pressa que os outros. E contra mim fala, porque eu às vezes também estou com fogo, não sei para ir para onde, mas fico assim, com uma vontade de conduzir rápido e chegar rápido ao meu destino. Por norma estou assim porque, em vez de me precaver e sair mais cedo de casa e fazer as coisas atempadamente, eu finjo demência e faço tudo em cima da hora. Por isso é que depois chego à estrada e quero conduzir a 200 a hora numa estrada que deveria ser de 50. A questão é que, quando eu vejo uma grandíssima de uma poça d'água, eu desacelero. Porque estou a pensar na pessoa que pode surgir do nada e estou a pensar nos condutores que, se levarem com este banho em cima, podem ir contra alguma coisa. E não convém causar acidentes nem qualquer tipo de distúrbio. É no mínimo ridículo. Falando em demência, eu estava no transporte a caminho da minha cidade e por algum motivo eu tive que desbloquear o telemóvel com o código. A questão é que o código está tão automatizado e tão enraizado na minha cabeça que aparentemente eu esqueci-me do código durante 2 minutos e meio. Ou 3 ou 4. E aquilo assustou-me de tal maneira porque... Como é que é possível um código que eu introduzo todos os dias no telemóvel não estar a funcionar? O meu cérebro está-me a dar informação de que não, o código que eu quero colocar é o que está certo e não ser o código certo. Eu fiquei mesmo muito assustada porque eu não sei como é que era a saúde mental dos meus antepassados e também não estou aqui a dizer que estou com problemas de esquecimento nem nada do género. Mas deu-me um pânico porque fez-me ver que eu nos últimos tempos tenho feito tudo de maneira tão automatizada que eu não presto atenção ao que eu estou realmente a fazer. E tomo por garantido certos gestos automatizados para os momentos em que estou com muita calma em cima e tenho de agir como tal. E isso deixou-me em pânico, primeiro porque quando eu li que para fazer a recuperação da palavra passe teria que limpar o telemóvel para poder repô-la, eu fiquei assim, não. Vou mas é parar aqui com a minha música a funcionar, vou pensar e respirar fundo no código do meu telemóvel, que eu introduzo todos os dias, ainda hoje de manhã o fiz e durante a tarde, mas por algum motivo eu não me lembro, e vou-me lembrar desta porcaria. Porque eu não vou perder as fotografias e os ficheiros que tenho no telemóvel só porque de repente o meu cérebro congelou. Pode ser um conjunto de coisas, pode ser distração, pode ser cansaço, pode ser tudo, mas, não pode ser demência. Não pode, eu recuso-me, por vários motivos, mas também estou aqui a dramatizar um pouco. A questão é que fez-me pensar mesmo muito na maneira acelerada com que eu tenho levado a minha vida nos últimos anos, sobretudo. Porque esquecer o código do telemóvel que eu introduzo todos os dias, como é que é possível? A sério, às vezes o cérebro dá assim um break e normalmente quando esse break aparece é consequência de cansaço. E não esquecer também que hoje eu tive uma apresentação que, apesar de
de não me ter encalhado muito, estava nervosa porque a exposição ao público naqueles moldes puxa um pouco pelo nervosismo. Epá, mas fogo, o código do telemóvel, como assim? Não faz sentido. Mas ainda bem que aconteceu, porque assim pelo menos vou-me recalibrando, como é que eu hei de dizer? Vou-me reiniciando, usando agora a linguagem da tecnologia, vou-me resgatando e reintroduzindo principalmente momentos de calma para evitar estes lapsos e estes stresses desnecessários. Mais coisitas. Na semana passada eu escrevi a nota solta na segunda. Esta semana não saiu e foi um pouco propositadamente, não me estava a apetecer escrever e estava bastante ocupada também. Mas na semana passada eu finalizei uma nota que me deixou com a sensação de missão por cumprir, se bem que isto faz algum sentido, incompletude, não sei sequer se esta palavra existe, incompletude, hei de pesquisar. Mas enfim, eu finalizei a nota um pouco abruptamente porque tinha um encontro e a pessoa tinha surgido no café e eu tive que despachar a nota para poder dar atenção à pessoa. Mas a verdade é que daquele encontro eu não estou bem a ver outros a acontecerem, por várias razões. Primeiro porque eu já não via aquela pessoa há um ano e apesar de ter sido eu a cortar o contacto, fui eu que lhe mandei mensagem, basicamente. Estava aqui a pensar numa maneira de dizer isto sem parecer tão redundante, mas fui eu que cortei o contacto e fui eu que reestabeleci. E estava assim um pouco na dúvida sobre aquilo que eu estava a sentir e o encontro foi basicamente uma extensão dessa procura, dessa tentativa de compreensão do que é que estava a sentir. E a verdade é que, apesar desta pessoa ainda me causar certos efeitos físicos, não é alguém com quem eu me veja a envolver por muito mais tempo ou novamente. Mas foi bom porque nunca na vida me passaria pela cabeça dar uma segunda, terceira oportunidade a alguém a quem supostamente tinha fechado a minha porta. E também deu-me a ver que depois desta fase de celibato voluntário desde agosto, é uma espécie de prova de como eu estou novamente com vontade de conhecer pessoas, de estar com elas, de me envolver com elas, só que lá está, numa outra fase, num outro patamar, uma vontade de uma coisa mais séria, mais estável, mais fixa. E apesar de também estarem a acontecer outras coisas paralelas na minha vida romântica, se bem que eu não sei dizer se realmente está a acontecer, até agora é só uma teoria da conspiração. A verdade é que eu até curtia que da conspiração passasse a ser verdade. E estou a ser bem sincera. Eu estou a permitir-me ser delusional neste exato momento. A ser um pouco inconsequente ao entrar nas minhas fantasias e ilusões. Curtia mesmo que esta situação em específico passasse da conspiração para a realidade. Porque, sei lá, é um sentimento diferente, é um medo diferente, é uma curiosidade diferente, é uma pessoa que foge muito a todas as outras que eu tenho conhecido e seria uma surpresa, mas também um tanto incrível que as coisas se desenrolassem. Mas pronto, vai ficar em aberto. Eu há 2 semanas ou 3 anotei na newsletter, inclusive, que estava com a leve sensação de me estar a começar a apaixonar. E foi ali que eu me dei conta destes pequenos vestígios que hoje estão a resultar comigo a dizer que curtia de sair da conspiração para a realidade. Mas pronto, quem sabe se no futuro não será uma história que realmente se desenvolva
e da qual venha para aqui falar mais vezes, fazer pontos de situação, talvez trazer a pessoa para aqui para falarmos um pouco do assunto, enfim. Hoje para mim é uma espécie de sexta-feira, embora amanhã, sexta-feira, efetivamente eu tenha ainda algumas coisitas para fazer. Tenho outra apresentação para preparar para a próxima terça e, tendo em conta que é o mesmo tema do trabalho de hoje, mas noutros moldes, com outras abordagens, vai ser agora mais fácil de preparar o PowerPoint e saberei melhor incluir as informações que vão de acordo com a disciplina. Por isso é que eu escolhi, no fundo, por isso é que eu escolhi escolher, oh my god, por isso é que eu escolhi o mesmo tema para diferentes cadeiras, porque cada cadeira incentiva a uma abordagem diferente. E como tal, se eu ler a bibliografia do mesmo tema, eu vou conseguir separar as informações. Espero eu, pelo menos. Pelo menos é esta a estratégia que na minha cabeça faz sentido. E tem sido bom porque eu tenho estudado um tema que realmente me interessa, que puxa por mim, que me deixa mega entusiasmada, que é a intervenção urbana através da arte, compreender os impactos que essa arte tem na sociedade, nas relações que estabelecemos, o tipo de pessoas que basicamente acabam por ser convidados a pertencerem em determinados núcleos e as consequências disso. E, tem sido mesmo espetacular. Mas pronto, é ir aproveitando e dar o meu melhor. Agora vou terminar o episódio porque só estava a fazer tempo para ver uma jam session de jazz. Vai ser a terceira este semestre e estou a curtir bué desta rotina de às quintas, ao final do dia, vir para aqui, ouvir uma beca de jazz, relaxar, descontrair, conviver com os meus amigos que aparecerem e ir para casa terminar o dia da melhor maneira. Espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma maneira. Qualquer dúvida, questão, sugestão, vou deixar aqui o e-mail do podcast, que é o congressobotânico@gmail.com. Vou deixar também o link das minhas redes sociais, tanto o Instagram pessoal como o Instagram de artista, o meu blog, o link do meu livro, o link da minha newsletter. Caso queiras apoiar o meu trabalho para que eu venha aqui mais vezes, ainda que no meio do caos, falar sobre tudo e sobre nada, podes fazer uma compra de um chá a partir do Buy Me a Coffee por um valor simbólico. Podes-me oferecer os chás que tu quiseres, que eu prometo que darei o melhor uso de todos. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.